partir agora. Eu vou compartilhar a tela aqui. Por aqui. Vocês estão vendo? Sim. Então, a chama da adolescência do conflito à coragem. A gente deu esse título pensando bem nesse fio condutor, né? Nessa chama que fica, essa chama que é acesa na adolescência, e que se a gente consegue manter essa conexão, na vida adulta, a gente vai promover saúde na nossa vida, né? Então, do conflito à coragem, porque é uma fase desafiadora, né? Mas é a fase que vai manter essa chama acesa, né? Essa é a fase onde essa chama nasce e que se a gente cultivar, ela vai se manter acesa. Então, eu vou ler, porque daí vou ler e depois vou falando, que daí vou me guiando, tá? Então, você sabia que as principais características da adolescência surgem devido a mudanças naturais e sadias no cérebro, e que os hormônios aumentam, mas não são determinantes. Então, tem alguns tabus em relação à adolescência que tudo é hormônio, né? Ah, tudo deve ser o hormônio. Quando, na verdade, é um momento de integração, né? É um momento que a gente fala assim, que é da rigidez ao caos. Vocês tiveram filhos, então vocês sabem que quando eles são bebês, eles necessitam daquela rotina, né? É, o dia a dia muito bem construído para que eles possam se sentir seguros, né? E possam crescer de modo sadio, assim. Então, e isso, de certo modo, cria uma rigidez, né? Ah, é o meu copo azul, o meu travesseiro, não sei o quê, né? A criança tem né, as âncorazinhas dela onde ela se estrutura. E ao chegar à adolescência, vem essa explosão, né, de novidades e de ideias. Tem a ver também com o hormonal, mas ele está muito ligado à puberdade, a esse crescimento e essa porta para o mundo, né? Essa porta para o mundo lá fora, que cria esse caos. Então, a gente fala que a adolescência, essa parte é a parte da integração, né? Onde vai esse caos e essa rigidez, vamos dizer assim, elas vão se interconectar nesse momento, assim, vão começar a fazer as relações, né? Vão começar a fazer as conexões e ligar, então, com esse mundo lá fora. E daí a gente vai trazer 4 características essenciais do adolescente, e eu achei bem curioso que foram características que vocês já veio na fala de vocês, né? Eu identifiquei as 4, assim. Então, a primeira delas tem a ver com a busca por novidade. Então, é a parte do adolescente em que ele tem essa necessidade de sair do ninho, de sair da casa, dessa zona de conforto, dessa zona conhecida, né, vamos dizer assim, então, e buscar novas experiências, né? Então, como buscamos e criamos novas experiências, o que nos engajam completamente, estimulando nossos sentidos, emoções, pensamentos e corpos de maneira nova e desafiadora, né? Então, o lado positivo são essas sensações, né? E essa vontade de buscar esse novo. E o lado negativo é que, às vezes, o jovem se coloca em risco, né? Se não tem uma boa orientação. E o que fica para a vida adulta, né? Quando essa chama se mantém acesa, é essa abertura para as mudanças na vida,
né? A gente está pronto para aceitar as mudanças que a vida nos traz, né? Que essa é uma das certezas que a gente tem, né? As coisas estão sempre, sempre, sempre mudando. Então, nos traz essa maneira, então, de fazer diferente, de poder fazer as coisas, dessa abertura para o novo, né? Pode passar, Carol. O segundo, então, é o engajamento social, essa necessidade de estar entre os iguais, né? E a gente consegue ver isso bem nos grupos de jovens, né? Como eles têm essa necessidade de estar entre os iguais, entre os que pensam como eles, né? Tanto que o trabalho feito num grupo, as intervenções vão sempre nas relações e no grupo. A gente consegue fazer o trabalho, né? Sem precisar intervir diretamente, às vezes, no jovem, né? Para não ir para esse lugar de pai ou de mãe, né? De autoridade, assim. Para ir para esse lugar da relação mais linear. Então, as conexões importantes que temos com as outras pessoas que apoiam nossa jornada de vida por meio de relacionamentos significativos e mutuamente gratificantes, né? Então, esse é o ponto positivo que esse engajamento social nos deixa, né? O adolescente acaba se cercando de pessoas e de amigos, de pessoas iguais, né? A dificuldade, o ponto negativo é que às vezes eles se isolam de adultos confiáveis, né? Então ficam sempre mediando as relações entre eles, assim. Mas o lado positivo para a vida adulta, né? Essa âncora para a vida adulta, é essa conexão social com os vínculos que trazem felicidade mesmo, né? A gente sabe que a nossa rede social, essa rede de amigos, tanto na vida adulta quanto jovens, é algo que traz muita saúde, muito bem-estar, né? Então, isso, quando bem vivido na, na adolescência, vai deixar um traço de felicidade, de conexão com as amizades, assim. Pode passar, né? Daí o terceiro, então, é a exploração criativa. Esse pensamento conceitual, raciocínio abstrato e essa consciência expandida que cria oportunidade para ver o mundo com novas lentes, né? Então, essa necessidade que o jovem tem de conhecer novos mundos, né? Uma coisa bacana, assim, é eles poderem conhecer a vida de personalidades, conhecer a vida de pessoas que eles admiram, né? E que é um dos trabalhos que a gente também faz dentro do grupo, assim, e que eles podem fazer esse relativizar esse pensamento, assim, né? Então, essa exploração criativa, ela ela impulsiona para a vida, e quando não mediada, ela também tem um risco, assim, de o jovem se colocar também de modo impulsivo nas relações ou de controlar muito as relações, né? E para a vida adulta, o que fica de aprendizado, assim, né, como esse fio condutor, é essa força para estar na vida, né? Essa maneira de ver o mundo por essa, por essa lente de exploração, de curiosidade, de querer saber mais, de querer saber sobre, sobre o mundo, né? E o quarto, então, é esse aumento da intensidade emocional, né? Respeitar essas importantes sensações internas, que são mais intensas durante a adolescência, mas que servem para criar o significado e a vitalidade, então, por toda a vida, né? É, esse aumento da intencionalidade emocional é algo desafiador, muitas vezes, para lidar com o adolescente, né? Às vezes ele não consegue colocar em palavras
todo esse mundo emocional, essa intensidade emocional que tem dentro dele. Muitas vezes ele acaba, então, reprimindo, né? E, e daí, vocês têm jovens em casa, devem perceber que, vez ou outra, tem aqueles momentos de explosão, ou aqueles momentos de bate-porta, se tranca no quarto, né? Por esse aumento dessa intensidade emocional e por muitas vezes não conseguir colocar em palavras, não conseguir pedir ajuda e não conseguir muitas vezes nem identificar o que estão sentindo, né? É aquela avalanche de emoções. E aí, assim, o conteúdo que a Nana trouxe é baseado no livro do Cérebro do Adolescente, do Daniel Siegel, que Bárbara está sorrindo. É esse livro que você está lendo? Ai, que coisa boa. Exatamente, minha filha ganhou de aniversário recente, eu peguei de curiosidade e é o máximo. Uhum. Isso mesmo, ele é muito bom, é muito É, bom. Uhum. E traz todo esse conteúdo, né, um pouco mais neurocientífico, né, olhando pela perspectiva do cérebro do adolescente. E aí a gente casa com esse conteúdo agora que eu vou passar para vocês sobre do Pafford, que é a palestra 89 sobre crescimento emocional. Porque quando a Nana estava dando ali o exemplo, né, do adolescente que bate a porta e se tranca, muitas vezes a gente faz isso na nossa vida adulta. E por quê? A gente está falando de sentimentos, né, emoções que atuam em nós e que muitas vezes a gente nem se permitiu vivê-los e senti-los, né? Então, o amadurecimento das emoções, eles acontecem quando a gente atravessa esse período que a gente pulou mesmo, né? Que a gente de alguma forma congelou, ou na infância ou na adolescência. Então, o trabalho que a gente faz de olhar para o nosso adolescente tem a ver com também resgatar essas emoções que a gente muitas vezes não permitiu fluir, né, na nossa adolescência, o que aconteceu meio torto, sem a gente entender o que foi que aconteceu. Então, a intensidade emocional que a Nana trouxe, que aumenta na adolescência, ela ainda fica mais desafiadora porque a gente resiste a ela. É isso que essa palestra do Patrick traz, que a gente atua como uma resistência, assim, que a gente teme muitas vezes o que que essa emoção está trazendo para nós, né? E aí a gente tem esse mecanismo de resistência que eu vou falar para vocês, a gente de alguma forma foge de sentir os sentimentos reais e deixa eles inconscientes. E aí na inconsciência eles viram verdadeiros monstros, né? Então, quando o crescimento emocional também tem a ver com isso, a gente simplesmente se tornando um pouquinho mais consciente do que está se passando conosco, vai diminuindo o medo também que a gente tem desses sentimentos, tá? E por que que a gente resiste? Eu vou trazer para vocês algumas razões que essa palestra traz, tá? E o Patrick, ele tem 258 palestras, tá? Então, essa é uma das várias, né? Então, um pouquinho do olhar dessa que a gente gosta muito. Então, uma das razões que a gente resiste em sentir os sentimentos é um dos conceitos também que o Patrick traz da dualidade, né? Que é, se eu sinto algo ruim, eu sou toda ruim, né? Então, não é possível habitar em mim um sentimento ruim e eu também ter bons sentimentos, né? Então, nesse lugar, a gente vai para uma solução errônea, né? Que a gente chama de pseudo-solução, que é se eu não sentir, então eu não vou ser infeliz. Então, se eu não sentir esses sentimentos ruins, eu não vou ser infeliz, né? Eu não vou ser totalmente ruim. E aí eu vou para um lugar de suprimir as minhas emoções, porque elas são, né, inadequadas e destrutivas, né? E muitas vezes a gente também, no nosso ambiente, tem muito esse espírito de punição, né? E do que é bom e ruim, né? E uma punição da inadequação muito forte, né? Então, não pode expressar sentimentos ruins, porque eles são rapidamente punidos por pessoas da família também, né? Também, durante esse período de transição emocional, né, de crescimento emocional, uma emoção infantil imatura,
ela fica nesse entre, né? A gente está no desenvolvimento dela. Então, ela ainda é considerada perigosa para nós, né? Então, a gente ainda está em crescimento, a gente ainda considera perigoso, e como eu falei para vocês, muitas vezes a gente é fortemente punido dentro de casa por ter essas emoções imaturas. Então, eu coloco por cima dos meus sentimentos o que eu acho que eu deveria ter. Então, mas não é o que eu tenho verdadeiramente, né? Então, essa imagem eu achei ela perfeita, né? Então, mostrar um sentimento de que eu estou alegre, feliz e contente, quando lá no fundo eu estou muito insatisfeita, eu estou com muita raiva, não estou feliz com algo, mas e muito nessa perspectiva, de novo, assim, de eu ir abafando o que de fato está acontecendo, os reais sentimentos que eu estou sentindo, como se isso fosse uma solução. Não é uma solução. Não olhar, né, ou não considerar o que eu estou sentindo, não faz com que aquele sentimento desapareça, né? Ele, inclusive, vai ficando ainda mais forte dentro de mim, né? E aí, um ponto que eu gosto sempre de enfatizar, e eu acho que é um super aprendizado nesse caminho da gente ir tomando consciência dos nossos sentimentos e de começar a expressar eles, é de ter essa ciência da diferença entre ter consciência dos sentimentos e transformá-los eles em atos. São coisas muito diferentes, né? Então, muitas vezes, vou dar um exemplo, tá? Bem prático, assim, no dia a dia, né? O meu filho mais velho tem muita raiva da minha filha mais nova. Então, o que que ele faz? Ele agride, né? Ele provoca, né? Ele bate. Ele expressa a raiva dele de uma forma que agride ela, né? Então, o que eu tento trazer com ele é assim, ele tem todo o direito, na verdade, é natural ele sentir raiva, né, pela irmã mais nova. Então, de trazer muito mais essa consciência, essa aceitação num sentimento real, né, que é a raiva, mas bater nela, provocá-la, não é legal. Né? Então, eu tento distinguir os dois atos, né, entre eu ter consciência da raiva e eu agir na raiva, né? Então, isso é bem importante porque muitas vezes essa é uma das razões que a gente suprime as nossas emoções. Porque a gente tem medo de que eu vou agir, então, na raiva, agredindo todas as pessoas ao meu redor se eu sentir a raiva, né? Claro, é um trabalho super cuidadoso, né? De cada uma de nós, assim, de começar a fazer essa distinção, mas o convite é que a raiva não vai deixar de existir, porque eu estou suprimindo ela, correto? Ela vai continuar aí, às vezes ela vai ficar ainda maior e vai ter um momento que eu vou explodir para tudo que é lado, vou virar a fera, né? Vou querer destruir todo mundo ao meu redor. Então, se eu puder ir trazendo para a consciência e aceitando meus momentos de raiva, vai ser muito melhor para o meu trabalho pessoal, né, do que simplesmente eu negar que aquilo está acontecendo e fazer de conta que eu estou feliz e contente em alguma situação, né? Vou passar por cima de mim, vou ficar com mais raiva ainda que eu estou passando por cima de mim, né? Então, essa acaba sendo uma outra situação do porquê que a gente resiste a sentir os nossos sentimentos. A gente também, essa palestra traz que a gente também tem muita dificuldade de nos aceitarmos e nos encararmos como somos realmente. Não temos coragem de aceitar que partes nossas ainda são infantis, incompletas, imperfeitas. Então, uma das soluções é a gente, essa frase é muito, né, muito presente nas nossas vidas, né? É assim que eu deveria ser. Então, a partir disso, eu vou construir uma falsa segurança, uma ilusão, uma idealização de quem eu deveria ser, né? No Patrick, a gente aqui tem outros conceitos, tá? Que é sobre autoimagem idealizada, sobre as máscaras, tá? Mas acho que simplesmente poder compreender que muitas vezes isso é uma das razões de eu não aceitar, por exemplo, que eu estou sentindo raiva, né? Porque eu deveria ser uma pessoa muito plena, serena, tranquila, já é um excelente passo,
né? Então, muitas vezes, inclusive, assim, ainda mais uma facilitadora de grupos de pathwork, uma terapeuta, nunca vai sentir raiva de ninguém, vai estar sempre plena, feliz, sorrindo. Todo mundo é humano, né? Então, muitas vezes a gente coloca esses assim que eu deveria ser também como um peso muito grande e uma cobrança muito grande, e é esse lugar assim que a gente não aceita diversas emoções que simplesmente nos tomam, né? Que são reações emocionais ou são sentimentos e que são, na verdade, excelentes pistas, né, do nosso eu real. Excelentes pistas também de aspectos que a gente pode transformar ou de coisas que a gente é convidada a mudar, né? Que a gente não está feliz e que a gente é convidada a mudar e ser mais verdadeira com a gente mesma, né? E aí essa palestra traz, eu acho tão linda essa parte, tão linda, assim, me emociona tanto, que quando a gente não sente, a gente não vive a vida. É tão significativo isso, né? Ela fala que viver e sentir são uma coisa só. Então, todas as vezes que a gente vai suprimindo, a gente vai resistindo a sentir, porque a gente considera inadequado, errado, feio, não é legal, não vai ser aceito algum sentimento, alguma emoção, né? Tem a ver com a nossa criança que foi punida, tem a ver também com esse adolescente que queria se encaixar, né? Queria pertencer, a um determinado grupo. Então, na verdade, a gente está, de alguma forma, recuando, né, da vida. Com essa fuga, vocês não vivem a vida ao máximo. Ao recuarem diante da dor, vocês recuam diante da felicidade. Então, quando a gente está evitando a dor, a gente também está evitando o prazer da vida, né? O crescimento emocional tem relação com a nossa capacidade de sentir, de experimentar os sentimentos, que é sinônimo da capacidade de dar e receber felicidade. Se vocês querem felicidade, precisam estar dispostos a dá-la. E eu acho tão bonito isso também, porque muitas vezes a gente daí quer a felicidade, quer que isso venha de algum lugar, assim, né? Venha para nós, e o quanto que eu estou disposta a dar felicidade para mim, quanto eu estou disposta a dar felicidade para uma outra pessoa do meu lado, não só receber dela. Isso me lembra até a palestra 1 do Mar da Vida, que é a primeira palestra do Patrick, que eu acho ela também maravilhosa, e que ela fala assim, que o verdadeiro sentimento, esse todo de realização, tem quando a gente deixa de só querer que a vida nos dê as coisas, mas quando a gente começa a perguntar para a vida, vida, o que eu posso te oferecer? E isso entra num dos convites do princípio do Pathwork, um dos princípios do Pathwork, né, como abordagem, que é a autorresponsabilidade. Então, toda a caminhada é muito da gente olhar como que eu estou criando esse aspecto na minha vida, que de repente eu não esteja feliz, mas que tem a ver comigo, né? Como que eu posso criar diferente? Que é, ao mesmo tempo, desafiador, né? A gente pensar que é a gente mesmo que tem que mudar a nossa vida, que ninguém vai vir de fora resolver para nós, mas é excelente, né? É uma liberdade, tá na nossa mão fazer a diferença, né? Quando não sentimos, nós criamos um muro de separação. Ao se proteger tanto da infelicidade, se expõe justamente ao que mais evitamos. Criamos a amarga dor do isolamento, da solidão, e o sentimento de ter atravessado a vida sem passar pelos altos e baixos dela. Também, às vezes, pega fundo, assim, quando a gente, né, lê isso, assim, mexe fundo, assim. Eu lembro de partes minhas da minha adolescência que eu deprimi. E eu só percebi que eu tinha deprimido a minha adolescência depois de muito tempo, né? De pathwork, de terapia, que eu fui olhar e falei, cara, foi um período que realmente foi bem, bem punk, assim. E eu me isolei muito nessa época. Eu fiquei muito sozinha. E eu sinto, assim, que eu me separei mesmo de muitas pessoas, né? Dos meus pais, de amigos. E
uma parte minha tentando me proteger, né, de situações difíceis que estavam acontecendo na minha família, dentro da minha casa. E quando eu olho para trás, assim, eu vejo que, de fato, eu não me permiti viver algumas coisas, né? Algumas experiências nesse período da minha vida. Eu me isolei muito. E não é para a gente olhar para isso também e sucumbir nisso, mas olhar para isso e ver, assim, o que que eu posso aprender com isso, né? E é uma parte nossa muito humana, uma parte nossa muito humana e que pode fazer diferente, né, na vida adulta. Quando não sentimos, não acessamos toda a nossa criatividade e intuição. Na medida em que vocês se isolam da experiência emocional, nessa mesma medida fica entravada a manifestação do potencial pleno da sua capacidade criativa. A evolução criativa é um processo intuitivo. Portanto, os poderes intuitivos ficam comprometidos na medida em que se negligencia o crescimento emocional. Também achei muito forte assim essa parte da palestra, porque muitos anos eu trabalhei em organizações e se fala muito de criatividade, inovação, né, nas organizações, e a gente vê isso até quando se fala de desenvolvimento das competências do futuro, né? Então, vamos desenvolver as competências no futuro nos jovens que vão lidar com esse mundo incerto, com esse mundo, né, cheio de mudanças tecnológicas e tudo mais. E aí um convite para ser criativo, mas é uma criatividade absolutamente sob uma pressão, né, de máscara, de idealização, assim, né? Então, a verdadeira criatividade, né, e a criatividade está absolutamente ligada à intuição, que está absolutamente ligada ao divino dentro de nós, que está ligado com esse fogo que a Nana falou, né, com essa chama natural que tem dentro de nós. E isso é cada vez mais despertado justamente quando a gente permite sentir todos os sentimentos sem temer os sentimentos, sem temer quem a gente é, né? É nesse momento que a gente é mais espontâneo, a gente é mais livre, a gente é mais incrível. E quantas vezes a gente ficou buscando um ideal para parecer ser super criativo para o outro, só que a gente não está sendo, né? Não está ativando esse lado, todo esse potencial que a gente tem realmente, né? Inibindo as emoções e sentimentos. Então é interessante, assim, eu vejo muito no mundo corporativo e das organizações essas conversas, né? E até workshops e treinamentos que fica num nível super técnico. E o quanto que a gente sentir, né, nos ajuda só sentir, se permitir sentir, nos ajuda a acessar tanta criatividade. E quando não sentimos, não amamos. Como vocês podem amar se não se permitem sentir? Não há nada a temer, o amor é o primeiro e o maior poder, é o único poder. E no fundo, o que a gente mais quer na vida é amar e ser amado, né? Só por isso já valeria sentir, né? Só por isso. Só não, por tudo isso já valeria sentir. E esse jovem que está dentro de casa, ele espera por isso, embora não pareça, embora use as máscaras, embora já saiba usar as pseudo-soluções, né? É, mas é também, embora ele reaja muito, né? Porque o jovem, ele mais reage do que age, mas é isso que ele espera, né? De um adulto confiável, assim, que ele possa ter um lugar para expor essa raiva, né? Eu costumo nos grupos a brincar, dizer assim, que gente, que a raiva, ela é como a energia atômica, né? Ela pode ser usada para girar uma usina, mas ela pode ser usada para destruir vidas.
Então, assim, tudo é da onde a gente põe o fluxo, né? Porque raiva todo Perfeito. mundo sente. Perfeito, Nana. E isso tem tudo a ver com o tema da palestra também, do conflito à coragem, entender que o mesmo atributo que cada uma de nós vai ter o seu único e diferente, ele pode ser ativado por nós, positivamente ou negativamente. E aí a gente vai escolhendo na vida como que eu vou ativar isso, né? Mais adiante, né, em grupos de Patrick, a gente vai estudando os vários eus, né, e tudo, mas vou dar um exemplo, assim, no quanto que um atributo como o poder, e aí isso fica fácil da gente entender a distinção, ele pode ser ativado positivamente para realizar inúmeras obras bacanas e legais e boas para mim e para as pessoas, como pode ser usado para controlar, né, para rigidez, né, e para ações mais negativas e destrutivas para a gente mesmo e para o outro, né? Então isso tem a ver com a chama da adolescência, do conflito à coragem também. Então quando a gente olha os adolescentes e vê toda aquela força, às vezes ela sai meio torta, meio destrutiva, porque eles estão aprendendo a lidar com aqueles novos aspectos, né? E da gente ver por trás de muitas vezes negatividades a luz. Qual é a luz que tem por trás dessas negatividades, né? E aí, esse era um pouco do conteúdo que a gente queria trazer para vocês, né, Nana? Que era do livro do Daniel Siegel, que é super bacana. A gente trouxe essa palestra da 89, né, do crescimento emocional do Patrick. E a gente quer deixar a reflexão, né? O quanto resgatar o adolescente em mim pode me ajudar a manter a chama da vitalidade na vida adulta e o quanto pode me ajudar a conviver melhor com o adolescente que habita dentro de mim, às vezes habita na minha casa, para quem aqui tem adolescente dentro de casa, e quais emoções que eu não me permiti sentir na minha adolescência e que eu ainda não me permito sentir na minha vida adulta. Daqui daria um bom papo, né? Outra palestra, outro encontro. Outro encontro. E aí a gente vai fechando, a gente quer ouvir vocês, como que vocês estão saindo, mas trazendo um pouco assim que a gente está, como a Nana falou, com um grupo de PEFAC para jovens. Isso aqui é um pouco do porquê é um grupo de PEFAC para jovens, mas depois de toda essa conversa, né? Um grupo de autoconhecimento para jovens. Mas uma das coisas que a gente queria chamar a atenção, assim, é o quanto que ativa o desenvolvimento da maturidade emocional, né? Essa conexão interior, a liderança de si e a referência de outros adultos maduros, que são um dos pontos bem interessantes nesse livro do Daniel Siegel, que traz, assim, que o adolescente ele vai buscar trocas e referências. E os pais podem ser excelentes referências, mas às vezes eles precisam de outras referências além do pai e da mãe, né? Então, o quanto que é bacana no grupo ter esse papel, né, Nana, de ser um adulto que vai ter uma troca madura com o jovem ali dentro do grupo, né? Para além da experiência que o jovem tem com o pai e com a mãe dentro de casa. Senão ele pode muitas vezes buscar outro adolescente, né, para tomar uma decisão um pouquinho que precisa de mais, né, vivência, digamos assim. E o grupo de autoconhecimento de PEFAC para mães e pais de jovens são as mesmas razões, né, não muda nada, mas de ter um espaço acolhedor e empático para mães e pais de jovens trazer os seus desafios dessa faixa etária, assim, né? E não no sentido de eu e Nana, a gente não é educadora parental, né, de juventude, não, a gente vai trabalhar com as emoções que emergem, né, comigo. É o meu trabalho emocional, né? Quanto mais saudável emocionalmente eu tiver, ou mais forte eu estiver naquele dia, melhor eu vou lidar com a reação emocional do meu filho, né?
Isso a gente sabe também, sendo mãe de criança pequena, né, Carol? No dia que a gente está de boa, tá ótimo, né? E quando não, é bem mais difícil, né? Lidar com as reações emocionais dos nossos filhos. E o PEFR, que é um caminho de autoconhecimento, que conduz à expansão da consciência, né? Então, e vai trazer muito esse olhar, assim, para o crescimento emocional, espiritual. Então, enfim, é um trabalho que a gente se realiza muito, né, Nana? Não só para nós, né? Mas como facilitadores. E aí o grupo a gente quer abrir um mensal às segundas-feiras à noite para mães e pais e para os jovens sexta-feira à tarde. Sexta à tarde a gente já tem alguns jovens do ano passado que vão continuar, tem outros interessados, né? Então, enfim, o de jovens de sexta-feira à tarde, ele vai ser presencial certamente. O de mães e pais talvez possa ser online. Eu acho que é isso aí. Quem quiser um link de inscrição, quiser saber mais, né? A gente manda. Eu gostaria de saber mais do grupo de adultos, de pais e mães. Vai ser fiquei numa dúvida, vai ser na segunda-feira de certeza, e tá na dúvida se vai ser presencial ou online, é isso? Isso. A gente colocou segunda-feira à noite, mas a gente está na dúvida, Bárbara, se a gente faz ele presencial ou online. Presencial seria no Santa Mônica. Então, tem dois espaços, na verdade, que a gente colocou tudo até no questionário. Tem um espaço que é na Trindade, um que é no Rio Tavares e online. A gente tem essas três Ah, opções. e a opção de ser outro dia da semana não tem, né? Hum, É mais difícil, né? Ah, Tá, tá. Eu tenho bem interesse, assim, né? Vou falar, eu tenho bastante interesse nesse dos pais. Esse horário para mim é mais difícil ser online, porque eu levo a filha para o karatê lá no Santa Mônica. Então daria para deixar ela lá e ir, sabe? hum, Mas se fosse outro dia, podia ser online. Mas por essa questão, assim. Mas eu vou ficar antenada, então, vou responder o questionário e sigo antenada. isso. Responde que daí a gente vai, porque a gente está abrindo esse grupo agora, né? Então, a gente vai vendo as possibilidades e vai conversando. E sobre valor, tem já alguma? tem. Sim. Vai ser uma vez por mês, né? É isso? Ele é mensal Uhum. e é assim, ó, os valores, deixa eu te passar. O grupo para jovens é quinzenal, 2 horas cada encontro, das 2h30 às 4h30, tá? Às sextas-feiras. Aí o valor mensal é 330. E o grupo para os mães e pais de jovens, ele é mensal, então o valor, ele é só uma vez no mês, então o valor dele é 170. E no caso de ambos pais e filhos fazerem grupos, daí a gente oferece um desconto, né? E a princípio é das 7h30 às 9h, esse horário. Das 7h30 às 9h30. 9h30. 2 horas. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta? Vocês pensaram na possibilidade do híbrido, Carol? Não. A gente está bem aberta, né, Nana? Porque a gente está pensando muito que a gente tem dois espaços, que são espaços da Nana, são ótimos, e a gente tem um online. Porque tem. Pode parar a gravação, né, Carol? Peraí só um pouquinho. Ah, é mesmo, sim. Tá, para não ficar longa, né? Uhum.